Nesta sexta-feira, celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, popularmente conhecido como Padre Pio. Sua santidade é um renovado convite à nossa santidade de vida. Assim, motivados em nossa consciência cristã, participemos dessa celebração. Com muita alegria, iniciemos cantando. Derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da Pátria do Amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo o fervor. Glória a Deus nesse dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. A Teresa gentil do Carmelo, revestida de grande esplendor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciemos esta novena em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus, cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores e peçamos perdão a Deus do fundo do coração. Os corações arrependidos, piedade de nós, piedade de nós, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz de vosso Filho e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Vamos nos sentar e com Leitura do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupasse. As coisas que ele fez são todas boas, no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo e é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós, porque deles cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais, como o sopro do vento é o homem. O seu dia são sombra que passa. O seu dia são sombra que passa. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Toda palavra que sai da boca de Deus não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias,
mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda noite, em preparação para a festa de nossa padroeira, Santa Teresinha, do Menino Jesus. E eu tenho certeza que a cada dia Deus vai preparar o nosso coração para celebrar aquela que nós pedimos tanto a sua intercessão, aquela que nós confiamos a nossa proteção aqui na terra, aquela que é santa porque buscou desde cedo cultivar um relacionamento, uma amizade, uma comunhão com Deus. O santo não é uma pessoa extraordinária, mas é alguém que entendeu que sua vida basta apenas a companhia de Deus, o relacionamento com Ele. E é nesta confiança que nós iniciamos esta festa. Assim como ela se tornou santa por ter cultivado uma amizade com Deus, nós também queremos ser santos. Se não for para ter esse desejo de ser santo, não vale estar aqui. Se não for para cultivar um relacionamento de amizade, de comunhão profunda com Deus, não tem sentido celebrarmos 9 noites, meus irmãos. Não tem sentido. Então, a santinha que a gente tanto ama, que é a nossa padroeira, tem muito a nos ensinar esses dias. Muito. E eu diria, queridos irmãos e irmãs, se no final desta festa a gente tiver no coração esse desejo de querer ser santo, já valeu a festa. De querer ser mais próximo de Deus, de querer falar mais com Ele, de querer ter mais intimidade com Ele, já valeu essa festa. Se não for assim, também não tem sentido nenhum a festa. Porque tudo que a gente faz na igreja é para ser mais próximos de Deus. É para amá-lo mais. Se não for assim, não tem sentido nenhum. Hoje, a igreja celebra também um santo católico dos nossos dias, podemos dizer, porque ele morreu no ano de 1968. Então, um santo dos nossos dias, foi sacerdote, Padre Pio, que muitos conhecem, né? Este santo, um homem simples, mas que entendeu aquilo que nossa santinha entendeu: só Deus basta. Procurou viver o seu batismo, a sua fé, sempre em união com o Senhor. E de todos os santos sacerdotes da Igreja Católica, ele foi o único, São Pio, que recebeu os estigmas de Cristo. Padre, o que é isso? Vocês sabem que quando Cristo foi crucificado, né? Pregaram em suas mãos pregos, em seus pés. Teve a coroa de espinhos que furou a sua testa. Teve o lado aberto pela lança. Nós chamamos isso de estigmas. E alguns santos na igreja receberam esses estigmas, esses sinais da paixão. E São Pio foi o único dos sacerdotes da igreja até o momento que recebeu nas suas mãos as marcas dos pregos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se alguém conhece a imagem dele, mas quem vê a imagem de São Pio, ele está com uns panos, umas ataduras enroladas em suas mãos, porque de tempos em tempos aparecia uma ferida, esses estigmas, e que a ciência não conseguia explicar, porque não era uma ferida normal, não era causada por um objeto pontiagudo, não, aparecia.
Vocês já ouviram falar de Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita de Cássia também recebeu um estigma de Cristo. Um espinho da coroa de Cristo também aparecia na testa de Santa Rita. Também nós vamos ter um outro santo, que não foi padre, né? São Francisco de Assis. Também ele recebeu os estigmas da paixão de Jesus. E tantos outros santos ao longo da história de nosso Senhor. É bonito que os nossos santos mostram não somente que a intimidade com o Senhor, porque o santo é alguém que tem intimidade com o Senhor, mas eles mostram também que participam de algum modo, através dessa intimidade, do sofrimento, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é bonito quando acontece no sacerdote, meus queridos irmãos e irmãs, porque a gente entende que o sacerdote é um outro Cristo na terra, né? E quando surgiu a santidade deste homem, Padre Pio, foi no tempo em que a credibilidade no sacerdócio estava definhando. As pessoas não acreditavam mais na figura do sacerdote. Então foi um período em que Deus suscitou este homem para dizer: o sacerdote é importante, é um caminho, é uma via que eu apresento, que eu dou para a santificação dos homens. Tirando a parte humana do ser humano, que eu sei que às vezes a gente não compreende, o que seria da nossa igreja, da nossa fé católica, sem o sacerdote? Sem o sacerdote a gente não tem a Eucaristia. Começa por aí, que é, né, a base, é o sustento da nossa fé católica. Sem o sacerdote nós não teríamos a confissão. Ontem nós falávamos sobre a confissão, não é isso? Vocês lembram? Por que devemos nos confessar a um padre? Sem o perdão dos pecados ninguém pode entrar no céu. E o meio que nosso Senhor deixou para o perdão dos pecados foi um homem, né? Então, quando Deus suscita os santos, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E concedendo a Padre Pio a graça de receber os estigmas, Ele queria dizer que todo sacerdote, de algum modo, participa da vida de Cristo, inclusive de sua paixão. Inclusive de sua paixão. Ele era fantástico no que se refere à penitência, que é o sacramento da confissão. Há quem diga e quem defenda que Padre Pio confessou milhões de pessoas durante toda a sua vida. Era realmente um homem que, quando sentava para atender as confissões, passava horas. Horas. Se fala de príncipes, de princesas, que iam se confessar com Padre Pio. Porque o santo é alguém que me leva a Deus. Não é alguém que eu vou oferecer promessas. Não podemos pensar que o santo é apenas isso, gente. O santo é mais do que alguém que vai interceder para me dar um pedido. Mas o santo é alguém que me leva para Deus. E ele não é santo somente quando morre, mas é santo em vida. Nós não podemos pensar que seremos todo de Deus somente após a nossa morte. Não. Devemos ser santos desde já. E é nisso, nessa santidade de agora, que os santos nos ensinam. E como seria bom se a gente olhasse para eles e também nós sentíssemos no coração o desejo de já agora ser de Deus, né? Seria muito bonito. Agora eu queria que a gente olhasse, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de Deus que apenas acabamos de ouvir. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiastes, vocês sabem que na Bíblia, nós estamos no mês da Bíblia, é setembro, né? Nós temos o Eclesiástico, né? Não sei se alguém já leu esse livro na Bíblia. Eclesiástico e o Eclesiastes. São dois livros diferentes. Esses dois livros pertencem àquela seção de livros que nós chamamos sapienciais. O que são os livros sapienciais na Bíblia, né? São aqueles que, de algum modo, querem nos ajudar a buscar a única sabedoria que nos levará ao céu, que não é a ciência desta terra, apesar de que ajuda, mas é a sabedoria, dom de Deus, é o conhecimento de
de Deus, porque uma pessoa pode ser inteligentíssima em todas as áreas até. Tem gente que é superdotada, né? Mas é ignorante nas coisas de Deus. Não é sábio. O sábio é aquele que conhece, que consegue compreender a vontade de Deus na sua vida. Este é o sábio. E ele não precisa ter as ciências do homem, né? Talvez até a gente já conheceu alguém muito simples, de uma sabedoria que a gente diz, mas quem ensinou isso a essa pessoa? Sobretudo aquelas senhorinhas, aquele senhor já de idade, né? Quantas pessoas de idade, né? Eu tinha uma senhora, quando eu era menor, criança, e a gente sentava ao redor dela e ela ensinava tantas coisas para a gente, né? E hoje a gente, lembrando das coisas boas que ela ensinava, eu me pergunto, mas quem ensinou aquela quantidade de sabedoria àquela mulher? Porque é algo que a gente recebe de Deus, né? Então não é algo que a gente com esforço a gente adquire, porque a inteligência é fruto do nosso esforço, mas a sabedoria é dom de Deus, aqueles que se abrem a Deus, aqueles que se abrem à graça de Deus. Então este livro, ele quer ajudar a gente a buscar a verdadeira sabedoria. E a leitura de hoje começa assim: tudo tem seu tempo. A gente diz isso muito, né? Tudo tem seu tempo, não é agora. Os pais dizem aos filhos, não, agora não é a hora, vai chegar o momento, tenha paciência, né? De fato, tudo tem o seu tempo. E ele começa: há tempo oportuno para tudo debaixo do céu e da terra. Agora, temos que descobrir se este é o tempo ideal, se esta é a ocasião, né? Como é difícil saber se neste momento eu fiz a escolha certa. Às vezes a gente pensa que faz uma escolha certa e na verdade calculei mal, não era o momento, quebrei a cara, se eu tivesse esperado um pouquinho só, daria certo. É difícil saber o tempo certo de agir e é difícil compreender o agir de Deus, porque o meu tempo é diferente do de Deus, todos nós sabemos disso. Tanto é que ele vai dizer por meio dos profetas: os teus pensamentos não são como os meus. Então Deus tem o agir dele, que é diferente do nosso, e a gente nem sabe quando e como ele vai agir, e nós temos o nosso agir e o tempo que a gente precisa escolher para agir, né? Mas diante dessa incerteza de saber a escolha certa e o tempo da escolha, só nos resta confiar em Deus. Então aqueles que confiam em Deus sabem a hora e o momento de agir. Não age por impulso, né? Não age por impulso, mas age por discernimento do Espírito. Quem confia em Deus, quem busca Deus, não erra o caminho, não faz más escolhas, sempre age e escolhe bem. Agora, quando a gente atropela as coisas, quando a gente passa por cima do tempo, a gente quebra a cara, perceba. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que o sábio espera, confia sempre em Deus, não age por conta própria. Então, devemos aprender que o tempo de Deus é diferente do nosso, e aprendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso, confiemos nele. Porque só resta ao sábio, só resta a nós confiar em Deus. O tolo confia em si próprio, o tolo confia no outro, mas o sábio confia em Deus. E o evangelho de hoje, eu diria que não é muito diferente do evangelho de ontem. Vocês vão lembrar que o evangelho de ontem estavam surgindo na comunidade lá em Israel perguntas, questionamentos sobre Jesus. E esses questionamentos chegaram até o rei Herodes. Até o rei, repare como Jesus estava famoso, até o rei queria saber quem é esse tal Jesus. Ele disse: mas olha, dizem que este homem é um dos profetas, dizem que esse homem é João Batista, mas João Batista eu mandei degolar. Ele diz assim ontem no evangelho, né? Ah não, mas esse Jesus é alguém que ressuscitou dos mortos. Era o que eles pensavam. Aí Herodes: mas eu quero saber quem é este homem. Mas Herodes não queria saber quem era Jesus, para ouvir sua palavra, para ver seus sinais, para acolher a mensagem dele, mas por curiosidade. Tem muita gente que vem à igreja por curiosidade, não vem para fazer um caminho de fé.
mas vem por curiosidade. Às vezes vem porque não tem nada o que fazer em casa. Às vezes vem porque, como a comunidade está em festa, eu vou. Quem sabe ali eu vejo outras pessoas, eu vou, não tenho nada para fazer mesmo. Vai ser diferente, boto uma roupa melhorzinha e venho. Herodes pensava assim. Mas hoje o evangelho começa assim, diz que Jesus estava orando. É bonito, viu? Jesus ora, Jesus reza. Agora veja, se Jesus orava e rezava ao Pai, quem é você para não rezar? Né? Quem é você para não rezar? Né? E naquele momento estava ali com os seus discípulos e ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Veja, Herodes, quem é Jesus? Agora hoje é Jesus que pergunta: quem diz o povo que eu sou? Jesus não está interessado em opiniões do povo. Não é que iria interferir, iria mudar a vida dele. Não. A gente fica triste às vezes quando alguém fala da gente, né? Fala mal da gente. A gente tem pessoas que se guia pela opinião dos outros. Se estão falando bem de mim, então tá bom, eu fico tranquilo. Mas estão falando mal de mim, meu Deus do céu, o mundo acabou, e agora vou me matar, e acabou. Gente, eu sei que às vezes a gente fica triste quando alguém fala mal da gente, porque ninguém sabe o que é que a gente passa, né? É muito fácil eu chegar e dizer isso, aquilo de você, né? É muito fácil, mas eu não sei o que passa na sua vida realmente, né? Então, seria interessante que a gente não fizesse juízo sobre o outro. Eu sei que é muito mais fácil falar do outro, e às vezes falar do outro é um prato apetitoso, né? Que saliva a nossa língua, né? Mas a gente não conhece a realidade do outro. A gente não sabe o que é que passa o outro, o que ele passa dentro de casa, as questões que eles enfrentam pessoalmente, emocionalmente, e a gente não sabe. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala mal do outro, porque a gente pode estar prejudicando o outro. Né? Então, mas Jesus não se importava com isso, não. Tinha gente que falava bem de Jesus, tinha gente que falava mal de Jesus. Hoje, tem gente que fala bem de Jesus. Eu acho que falamos bem de Jesus. Mas tem gente que não fala bem de Jesus. Mas padre, existe? Existe. Tem gente que não gosta de Jesus ainda hoje, e que se Jesus voltasse, com certeza queriam crucificá-lo. Não tenho dúvida. Só que quando ele voltar agora, ele vai voltar como juiz. Não vai voltar mais, aparentemente, como homem. Não é? Ele virá, sim, Deus homem, porque ele é o que ele é, mas virá como supremo juiz. E ninguém mais colocará as mãos sobre ele. Agora mudou quando ele voltar. Né? Mas há quem fale mal de Jesus. Então ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começaram a dizer o mesmo cochicho que disseram a Herodes. Não, dizem que tu é Elias, que você é João Batista, dizem que você é um dos profetas que ressuscitaram. Veja, a ideia que aquele povo tinha de ressurreição, gente, era o seguinte: aprendam, isso é definitivo. A ressurreição para o judeu é: alguém morreu e ressuscitou de novo, ou seja, voltou a viver de novo, com possibilidade de adoecer, de sofrer e de morrer. Mas a ressurreição em Cristo, não há mais possibilidade de sofrimento nem de morte. Aqueles que ressuscitarem em Cristo e com Cristo, será para uma vida eterna, para uma vida nova, sem sofrimento, sem dor, sem morte. Então, percebam que eles pensavam que Jesus era alguém que tinha morrido no passado e que agora está vivo de novo. Nada a ver com a nossa ressurreição. Aqueles que morreram ressuscitarão, mas para uma vida em Deus, para a eternidade. Entendeu? Para a eternidade. E aí Jesus faz agora a segunda pergunta. Era onde ele queria chegar. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E aqui é interessante, veja. Aqueles homens estavam com Jesus há uns 3 anos. Veja que o tempo de Jesus durou só 3 anos, né? Se batizou com 30, 33 morreu. Então, 3 anos os apóstolos passaram com Jesus. Gente, vamos ser sinceros, 3 anos dá ou não para a gente conhecer uma pessoa? A gente convivendo com ela todo dia? Dá. Né? Claro que dá. A pessoa tem que ser muito, né, fechadinho para a gente não conseguir conhecer o jeito dela. Mas dá. Então Jesus chega para eles e diz: eu quero saber o que é que vocês dizem de mim. Aí é fácil, né? Eu conheço você, eu posso falar. Aí Pedro toma o partido. Pedro sempre é frenteiro, né? Tu és o Cristo.
Olhe, tu és o Cristo. A resposta está certa. Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? O ungido. O que é ungido? O Messias. O que é o Messias? O Salvador, o Libertador. Jesus é isso. Só que Cristo, só para resumir. E aí ele disse, certo, é isso que eu sou. Mas proibiu os apóstolos de dizer o que ele era. Por que Jesus proibiu de dizer aquilo que ele tinha perguntado? Ele não perguntou o que ele era? Porque a ideia que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, tinha do Messias, tinha do Cristo, era um Cristo poderoso, um Cristo com exército, um homem que vinha sentar num trono, que vinha guerrear com os invasores, que naquela época Israel estava dominada pelos romanos. Então era essa a ideia que eles tinham do Messias. Então Jesus não queria que eles tivessem essa ideia dele. Eles só vão compreender o que é o messianismo de Jesus depois da morte e ressurreição. Aí é quando eles vão entender que o ser Messias de Jesus não é ser um rei poderoso do mundo, mas alguém que se sacrifica, alguém que se dá para a salvação do mundo. É assim que Jesus reina. Não é como os reinos deste mundo, que só querem poder e subjugar os outros. Não. Jesus é um rei que se entrega, que se sacrifica pela salvação da humanidade. Esses dias eu ouvi de um pastor. Alguém perguntava ao pastor: se Jesus viesse agora e ele fosse à guerra, qual seria a arma de Jesus, né? Qual seria a arma de Jesus? E aí o pastor, brincando, né, dizia assim: ora, se ele está na guerra, você acha que quem vai para a guerra vai lutar com o quê? Com um pão? Né? Mas a Bíblia é muito clara quando vai dizer qual é a arma de Jesus. É o seu próprio sacrifício. Jesus jamais pegaria numa arma. Jesus jamais pegaria numa pedra para jogar em alguém. Ele foi apedrejado. Ele foi ferido por armas dos homens. Ele jamais seria instrumento instrumento para matar alguém. Jamais. Pelo contrário, ele morreu para que a gente não morresse. Não morresse in eterno, né? Então nós podemos fazer comparações chulas. Muito me admira um protestante, né? Fazer uma comparação dessa. Jesus é o príncipe de quê? Da paz. Não é de guerra. E a única guerra que Jesus pode fazer é contra o pecado. E como é que ele guerreia contra o pecado? Morrendo na cruz. Tá bom? Amém? Amém. Deu para entender? Ave Maria do céu. Deu ou não deu? Meus queridos irmãos e irmãs, o tema da noite de hoje é um tema que a gente gosta muito e que a gente deve, por obrigação, praticar. Porque se rezam missas pelos falecidos e porque missa de 7º dia, de um mês, de um ano, não importa. Por que devemos rezar pelos mortos? Os mortos não estão dormindo? Né? Talvez vocês já devem ter escutado de um protestante que os mortos estão dormindo. Né? Jesus, quando subiu no Monte Tabor, ele acordou Moisés. Moisés, acorda aí que eu quero falar com você, depois você volta a dormir. É óbvio que os mortos não estão dormindo. Porque para Deus, todos estão vivos. Todos. Ninguém está no pó da terra. O que está no pó da terra é o corpo. A alma não tem matéria. Logo ela está em Deus. Se está em Deus, está acordada. Certo? Então aprendam isso de modo definitivo. O que está no pó da terra é o corpo. A alma não é matéria, é espírito. O espírito está em Deus. Né? Assim a gente espera que todos os nossos irmãos falecidos, pelos quais a gente reza, estejam em Deus. Porque se não estiver em Deus, estão em outro lugar. Qual é o lugar que estão? Qual é o lugar? Se não estão em Deus, qual é o outro lugar que está? Inferno, gente. Inferno. Só há 2 caminhos, céu e inferno. O purgatório não é um lugar, é um estado de purificação. Mas quem está no purgatório vai para onde? Para o céu. Entendeu? Então, de modo prático, a gente reza pelos falecidos, primeiro porque é uma doutrina da igreja. É o que a igreja crê. Ah, mas a igreja protestante diz que não existe. Você é protestante ou católico? Pronto. Se tem dúvida sobre a sua fé, vai estudar. Mas é uma doutrina da igreja. E é uma doutrina da igreja desde os primórdios da igreja. Desde o início.
E ela se baseia no texto bíblico, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 45. Neste texto da Bíblia, se fala em oração e oferendas pelos mortos. Que se deve orar e se deve fazer sacrifícios pelos mortos. Vou repetir para quando você chegar em casa vocês procurarem lá. Segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 38 a 45. É um dos textos principais para falar sobre a oração aos mortos. Doutrina da igreja, base bíblica, e a igreja ensina que a gente precisa rezar pelos mortos, porque mesmo eles não estando aqui, eles ainda fazem parte do corpo de Deus, que é a sua igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, São Paulo chega a dizer que ela é um corpo, né? E este corpo nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. Igreja triunfante, quem são esses membros? Aqueles que estão no céu, na glória, igreja triunfante. Os santos, Santa Teresinha, que intercedem por nós, que rezam por nós. Depois nós temos a segunda parte desse corpo, podemos assim dizer, a igreja padecente. Quem é essa igreja padecente? Aqueles que morreram na graça de Deus, sem pecado mortal, mas que não estavam totalmente purificados, logo foram para o purgatório, mas estão salvos e logo poderão contemplar a glória de Deus e fazer parte da igreja triunfante. E a terceira parte desse corpo, a terceira igreja, nós podemos assim dizer, é a igreja militante. Quem é essa igreja? Todos nós. Os santos, aqueles que estão na igreja triunfante, rezam pela igreja militante, por nós, eles intercedem por nós. Mas é óbvio, isso é claro, se nós somos um corpo só, a mão, o braço, coopera somente com ela? Não, ele coopera com o corpo todo. Se o meu dedo está doente e machucado, quem é que sente? O corpo todo, gente. Então, não há como duvidar da comunhão e da oração pelos mortos, porque nós somos uma coisa só. Então, aqueles que estão no céu rezam por nós que estamos na terra, certo? E nós que estamos na terra devemos rezar por aqueles que estão no purgatório. Veja que a doutrina da oração pelos mortos só tem sentido por causa do purgatório. A gente reza para que aqueles que viveram na amizade com Deus, e nós não sabemos quem está no céu ou não, a gente reza porque se estiverem no purgatório, depois de purificados, irão contemplar a face de Deus. Então é nossa obrigação de rezar por aqueles que morreram. Por quê? Porque uma vez que a gente morre, nada mais a gente pode fazer por a gente mesmo. Nada. Morreu, nós vamos nos apresentar diante de Deus para sermos julgados. E ali nós receberemos o veredicto. Se a vida é eterna em Deus ou a vida é eterna no inferno. Só que essa vida eterna em Deus, muito provavelmente, e tomara que seja assim, né? Muito provavelmente a gente vai para o purgatório. Porque a carta aos Hebreus vai dizer que em Deus é impossível haver mancha. Se a gente estiver com pecado, a gente não vai poder ver a Deus. Por isso que a igreja ensina que devemos rezar pelos mortos, para que adiante o processo de sua purificação, para que eles logo possam ver a Deus. É dever e obra de misericórdia. Rezar pelos mortos, rezar pelos falecidos. Porque somos um corpo e neste corpo todos os membros devem colaborar para o bem de todos. Isso é muito simples, é muito óbvio de ver, né? Quando o nosso corpo, alguma parte do nosso corpo está doente, todo o nosso corpo adoece. Quando está tudo bem, todo mundo está feliz, maravilhoso. É uma comunicação que há entre a mão e o pé, entre a cabeça e o tronco. Há uma comunicação. A mesma coisa, há essa comunicação entre essas 3 igrejas. Triunfante, aqueles que estão no céu. Padecente, aqueles que estão no purgatório. E militantes, aqueles que estão na terra, ou seja, todos nós. Então, é doutrina da igreja. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. A igreja, quando reza pelos mortos, ela não fala com os mortos.
essa doutrina, ela é biblicamente contrária. A doutrina de consultar os mortos, como fazem alguns, é totalmente contrária à Bíblia. A igreja reza, entra em comunhão com eles pela oração, não por conversa. Quem está do outro lado, dizem assim, quem está no outro plano, né, não pode se comunicar com quem está nesse. O evangelho de domingo, amanhã vocês já vão ver que a história daquele homem rico, lembra? Que tinha Lázaro lá na porta dele e que ele fazia festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, e não via o pobre do Lázaro que morria ali de fome. Quando o Lázaro morre, vai para onde? Para o seio de Abraão. Quando o rico morre, porque também o rico morre, vai para onde? Para o inferno. E lá ele quer que Lázaro molhe a ponta dos dedos e passe nos seus lábios para refrescá-lo. O que é que Abraão diz? Quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá. E quem está desse lado não pode passar para lá. Então, parem com essa história de dizer que o morto veio lhe pedir alguma coisa. Você está delirando, está triste porque perdeu alguém. Quem morreu não volta. Não volta. Chega disso. A igreja reza pelos mortos, não conversa com ele. Certo? Não conversa com ele. Tem gente que conversa com o morto, né? Mas a igreja não. Deu para entender por que a gente reza? Porque é doutrina da igreja, porque eu sou católico, a igreja me ensina isso, porque está na Bíblia, que a igreja, por isso que a igreja reza pelos mortos, certo? E a gente reza por aqueles que morreram na amizade com Deus. Reza pelas almas santas. Quem morreu em pecado mortal, não tem como se salvar. Vocês ficaram sabendo, acredito que sim, de uma pessoa que faleceu, né? Recentemente, acho que sábado passado. Naquela hora do atropelamento eu estava passando. Passei, logo quando eu vi o rapaz estava lá sinalizando com o celular, e aí ele disse, padre, eu estava de padre, na roupa de padre, ele disse, padre, acabou de acontecer um acidente, este homem morreu agora. Nós estávamos indo, o pessoal que trabalha na estrada, né? Eles estão fazendo a estrada, e disse, agora padre, aí foi um ônibus que passou, de fato o ônibus passou por mim, numa velocidade tremenda, e o homem estava lá, a moto de um lado e ele do outro. E ali o que foi que eu fiz? Parei e dei absolvição geral àquele homem. Foi uma tragédia? Foi. A morte dele, uma morte de acidente, não é brincadeira. Mas para ele, foi uma graça eu ter passado ali. Porque, por meio da absolvição que eu dei a ele, pelo ministério que eu recebi de Cristo e da igreja, ele vai para o céu. Só que não sabemos se a gente vai ter a oportunidade de ir na hora de nossa morte. Tem um sacerdote por perto. Eu gostaria de, na hora da minha morte, ter um padre. Porque eu não posso me auto-absolver. Eu não posso chegar, me auto-perdoar os pecados. Imagina eu na frente do espelho, eu contando a mim mesmo os pecados, depois eu dizendo eu te absolvo. Não. Eu preciso de um outro padre para receber o perdão. E aquele homem, e eu creio, porque a igreja assim diz, não pelo meu poder, mas pelo ministério que eu exerço em nome da igreja, aquele homem tragicamente morreu. Mas ele foi para o céu. Porque ele recebeu a absolvição geral dos seus pecados. Aí a gente pode rezar com confiança para aquele homem. Para que ele logo, logo possa contemplar a face. Porque ele recebeu naquele momento o perdão de todos e todos os pecados. Todos. Todos. Mesmo que ele não tivesse nunca buscado a Deus. Olhe. Mesmo que ele nunca tivesse buscado a Deus. Mas ele teve não a sorte, mas a providência de eu passar por ali. E para terminar, por que a gente reza a missa de sétimo dia, né? Por que não pode rezar a missa de um dia? No mesmo dia, padre, por que a gente não reza? Gente, primeiro, 7 na Bíblia é um número perfeito. Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos dias? 7. Quantos dias? 7. Quantos dias Deus fez o mundo? Está mais para 7 do que para 6. Em 6 dias, e no 7º dia, descansou de toda a sua obra. Então, 7 é o dia do quê? Do descanso. 7 é o dia do descanso. Então, a gente reza a missa de 7º dia, porque 7 é o dia do descanso. Para os nossos irmãos, o descanso é eterno. É eterno. E quando a gente pega... Eu não vou ler, mas quando a gente pega alguns textos da Bíblia,
nós tivemos homens que fizeram 7 dias de luto. Por exemplo, Jacó fez 7 dias de luto pelo seu pai. 7 dias do descanso. Nós temos Ruth, que fez também pela sua nora. E a gente vai ver na Bíblia essas passagens sobre o luto, em relação ao 7º dia. Então é por isso que a gente reza a missa de 7º dia, pedindo a Deus que dê àquele irmão que partiu o descanso eterno. E o descanso eterno não é dormir, mas é a companhia de Deus. E de um mês e de um ano? Não tem importância. Isso foi devoção do povo. O que a igreja sempre motiva é que a gente reze no 7º dia. Mas só missa? Não, gente. Terços, orações, pensamentos, caridade. Santo Agostinho chega e vai dizer que a caridade que a gente faz por um falecido, a gente consegue alcançar com mais rapidez a purificação para aquele irmão. Então, mas padre, eu queria que a missa de meu pai, a missa de meu irmão, mas fosse no dia 7, 7 dias que ele morreu. Gente, 7 é a contagem de um tempo, e só existe tempo para a gente. Ontem o Salmo dizia, um dia é 1000 anos, 1000 anos é como um dia para Deus. Então não se prenda ao dia, porque quem morreu não tem mais dia, só tem dia para quem está vivo. Então, padre, eu posso rezar com 7, posso rezar com 8, posso rezar com 1, posso rezar com 3? Pode. O que você não pode deixar é de rezar. Porque assim como eu rezo hoje por alguém que morreu, eu espero em Deus que alguém lembre do padre Diego depois que ele morrer e reze por ele. Porque a oração ajuda as almas a logo contemplarem a Deus. Amém. Amém. Também eu preguei pelos dias todos, né? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos dizer: atendei, Senhor, às súplicas do vosso povo, todos. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Que a nossa igreja, por meio de seus pastores e agentes pastoral, anuncie com firmeza o evangelho que nos foi confiado. Nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Que as pessoas responsáveis pelos diferentes órgãos públicos atendam à necessidade do povo e defendam a dignidade humana a todos. Nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Que as crianças e os jovens que participam da catequese em nossa comunidade cresçam no conhecimento da palavra de Deus e sigam os passos de Jesus, caminho, verdade e vida. Nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Ofertamos, Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos. Ai, irmãos e irmãs, a fim de que este meu sacrifício, que também é vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei com bondade, ó Deus, as nossas preces e guardai-nos pela intercessão dos vossos santos, para servir dignamente ao vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provando o vosso amor para conosco,
Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Juntos, com amor e confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei Que o salvo. corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A presença sagrada, Pra confirmar teu amor, faz em nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre a trilhar tua estrada. Desamarre as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, e se doar sem medida, deixa que compreendamos. Este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, Irmãos meus, venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. tesouro eu encontrei, E é tudo que eu busquei, e agora
agora Ele Está aqui tão perto, é tudo para mim. Beleza sem fim, não há nada que se possa comparar. Tesouro eu encontrei, que é tudo que eu busquei, e agora Ele está aqui tão perto, é tudo para mim. Beleza sem fim, não há nada que se possa comparar. Meu tesouro, o meu ouro, o meu sol, minha luz, meu Jesus, meu tesouro, o meu ouro, o meu sol, minha luz, meu Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, fonte de toda paz e consolação, concedei que a vossa família reunida para vos louvar nesta festa dos santos receba pela participação nos mistérios do vosso Filho o penhor da eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Avisos. primeiramente, né, agradecer a Deus, né, Deus seja louvado, que belíssima noite, né. Agradecer a Padre Diego, Deus abençoe sempre, conduza sempre. E Deus abençoe a todos. Eu não gosto de falar nomes que às vezes a gente esquece de alguém e fica triste, né? Mas não sou eu que dou a recompensa, né? É Deus, tudo para o reino dele. Algumas comunidades, Deus abençoe, que nos visita. E hoje o gesto concreto foi o que mesmo, minha gente? Quem não trouxe hoje, traga amanhã, porque o biscoito sem o café, né? Aí me pediram para falar um pouco sobre o gesto concreto, que disse que o que é o gesto concreto? Porque eu estou vendo que poucas pessoas estão trazendo. Mostra que eu estou pensando, né, que está trazendo a cesta já preparada. O gesto concreto é para fazer cesta para pessoas mais carentes. Se aqui na nossa comunidade não tiver, glória a Deus, mas você leva para a paróquia, que lá tem pessoas que necessitam. E amanhã, o gesto concreto de amanhã é o óleo. E amanhã é o nosso leilão. Quem puder nos ajudar, traga o leilão e o dinheiro para arrematar. E amanhã o carro, né? O carro de Padinho Silvo. Disseram aí que vai sair 6h30 para sair de lá de casa. Para quem não conhece, né? É a casa de Cosme, Valdilene, pai e mãe. Aí vai sair umas 6 horas, né? Lá, Mandacaru. 6 horas. Vai fazer o roteiro que Zequinha fazia. E Rombas de Bão é Zezito. Deve passar também umas 6 horas. Porque 6h30 para a gente fazer a procissão. Belíssima e com respeito. Pelo amor de Deus, não vem aquelas motas andando, não, pelo amor de Deus. Respeite, né? E amanhã, né, é a noite das comunidades, motoristas e motoqueiros. Aí sai 6h30, né, de lá de casa. E nós também, quem ainda não comprou a nossa rifa, pode comprar. E o sorteio dessa rifa vai ser realizado no último dia, no encerramento. Logo depois da celebração, né? Depois da procissão, vai acontecer o sorteio. E depois do sorteio, nós temos um show religioso, né? Que doaram. Glória a Deus. Deus seja louvado.
Quem quiser vir, né, balançar o esqueleto, seja muito bem-vindo e chama os amigos. E os noiteiros de amanhã, como eu já falei, nas comunidades motorista e motoqueiro, amanhã eu tenho porque temos que pagar o dízimo. Quem não é dizimista ainda, ó, vem amanhã para saber, porque nós temos que pagar o dízimo. E amanhã o pregador é professor Gilvan. Deus abençoe a todos e antes de sair, passe na barraca da Providência. São do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e São Padre Pio, desça sobre você e sua família e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Tenham todos uma noite abençoada. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Teresinha do Menino Jesus! Viva! Viva nossa padroeira! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Viva Jesus Cristo! Viva! E com muita alegria cantemos o hino à nossa padroeira. Santa Teresinha do Menino Jesus, meiga e pequenina, entendeu sua cruz. Santa tal menina, pede ao teu Senhor que a gente entenda a lição do amor. Só o amor, só o amor, só o amor. O amor é tudo, viverei o amor. Só o amor, só o amor, só o amor. O amor é tudo, viverei o amor. Santa Teresinha, de tão lindas canções.